Salve, galera do Oitava CRE, aqui é o professor Gabriel Mendes, professor de História da Escola Municipal Marechal Alcides Ettigóin. Estamos novamente aqui, mais uma vez, já estão acostumados com o meu rosto aqui, com o material de complementação escolar da Prefeitura do Rio de Janeiro, e a gente vai trabalhar com a matéria do 7º ano, como eu já tenho trabalhado aqui nas últimas semanas. Galera, bom, nosso material dessa semana ele é bem simples e ele, na verdade, é a continuidade do que a gente estava estudando na semana passada. Lembre-se que na semana passada a gente estava falando sobre renascimento cultural. Eu já apresentei alguns pontos importantes sobre esse movimento artístico que ocorreu entre os séculos XIV e o século XVI, e hoje esse material que nos é apresentado aprofunda, então, um pouco das discussões que a gente já começou na semana passada, tá bom? Então, aqui ele faz a introdução, né, com essa imagem aqui da professora explicando para os alunos, e aí ela vai falando sobre o impacto desse movimento artístico dentro do pensamento europeu, ocidental, naquele momento, tá bom? Aqui na parte de baixo, na página 18, nosso material é o último, né, a parte de história é a última parte do material essa semana. Então, lá na página 18, nós estamos aqui nesse quadrinho verde, uma explicação. E lembrem-se que vocês têm que ficar muito atentos a essa leitura. Por quê? Porque provavelmente vai aparecer algum questionário, como a gente já tem feito nas últimas semanas, pedindo para você colocar elementos que estão apresentados nesse texto aqui. Então, o texto ele faz uma breve apresentação sobre o surgimento, sobre a origem do movimento renascentista. Eu até expliquei para vocês na semana passada que surgiu na Península Itálica, como ele coloca aqui, bonitinho no texto. Ó. E aí ele vai dizendo sobre as cidades italianas que estiveram muito fortemente presentes nesse movimento renascentista, como Veneza, Gênova, Milão e Florença. E aí ele vai explicando por que essas cidades elas eram mais urbanizadas, por que a Península Itálica tinha esse papel de destaque. E aí ele vai falando sobre uma dessas cidades, que é a cidade de Florença, e mais do que isso, sobre a importância dessa família, a família Médici, que, como ele aponta aqui, formada por ricos banqueiros e comerciantes, beleza? E essa família Médici, ela vai ser chamada, denominada, e nesse momento tem um papel muito importante essas famílias ricas, que é o chamado mecenato, eles são chamados de mecenas. Os mecenas são esses ricos banqueiros, é a rica burguesia da Itália que investe na arte porque vê no investimento na arte uma forma de se destacar, uma forma de estabelecer um privilégio, um prestígio. Quando você adquire uma obra artística, você passa a ter uma posição de destaque em relação aos outros indivíduos. É até interessante, vou trazer essa informação para vocês, que a arte antes do Renascimento não era dado a ela grande valor financeiro. Principalmente se a gente toma a arte no período medieval, onde a arte era até bastante rudimentar, né? A gente percebe que não havia essa valorização monetária, financeira das obras artísticas. O Renascimento, os mecenas, que são esses ricos comerciantes que investem nesses artistas, é que vão dar essa nova valorização. Agora você deve estar se perguntando, o que é um mecenas ou um mecenato? Por que esses ricos comerciantes, ricos banqueiros que investiam em arte eram denominados assim, galera? Bom, na verdade, isso remonta lá ao período do Império Romano, onde havia um ministro, né, uma espécie de secretário da cultura do Império Romano, já no período de decadência do Império Romano, chamado de mecenas. E esse cara utilizou, lá no contexto da crise do Império Romano, a arte como uma forma de desvirtuar a atenção da população para os reais problemas do Império Romano. Portanto, lá na Península Itálica, todo indivíduo que fazia grandes investimentos em artes passou também a ser chamado de mecenas, tá bom? Só uma informação extra para que vocês tenham um conhecimento mais aprofundado desse conteúdo. Bom, depois disso, ele mostra aqui a Florença dos Médicis. Então, ele começa fazendo esse panorama sobre a Península Itálica, fala sobre as cidades, fala sobre a família Médici, e aí agora ele vai falar, nesse texto da página 19, uma vista aqui bonita, panorâmica da cidade de Florença, e aqui embaixo ele vai falando um pouco sobre o papel da Florença dentro do processo do Renascimento. E aí ele vai falando sobre o papel de alguns desses mecenas de Florença que foram muito importantes para o desenvolvimento
da arte intelectual, a própria ciência, né, que é muito impactada pelo renascimento cultural. Vamos lembrar que no século XVII, ou seja, depois do Renascimento, nós temos a Revolução Científica, estabelecendo ali os parâmetros, as bases da nossa ciência moderna, tá bom? Depois desse segundo texto aqui, galera, é que a gente vai ter aqui embaixo nosso primeiro questionário. E você já sabe onde tem que responder os questionários que é para esse nosso material complementar, galera. No caderno de vocês. Não esqueçam sempre de colocar qual é a semana, né? O material da semana do dia 22, que é essa semana que a gente está, colocar a data e colocar as páginas. No caso aí, a página 19. E coloca a resposta. Na primeira questão, ele quer saber onde se localiza a cidade de Florença. Na questão número 2, que informações do texto permitem afirmar que a família Médici atuava como mecenas. Na número 3, segundo o texto, qual a relação de Lourenço Médici com a produção artística da época? Tudo isso é fazendo a leitura do texto de forma bem simplificada, tá bom? Na questão número 4, como vimos, Florença até hoje é uma cidade muito visitada por conta dos seus museus, que guardavam diversas obras renascentistas. Pesquise sobre uma obra renascentista que permanece em Florença, identificando o seu autor e a época de sua produção. E aí, galera, acho que o meio mais eficaz para vocês conseguirem essa informação é a própria internet. Então, já abre uma aba aí, se você estiver assistindo o vídeo, já abre uma aba aí e pesquisa sobre um autor renascentista e uma obra que esteja lá em Florença, tá bom? Então, essa é a questão número 19, da página 19. Vamos agora à página 20. E aí ele vai para um outro ponto interessante aqui, o material, que é falar sobre a moda renascentista. E aí ele traz aqui um primeiro texto falando sobre o aspecto da utilização das roupas desse momento, também como um sinal dos valores e da cultura daquele momento. E também, mais embaixo aqui, ele vai falar da continuidade a esse elemento, né, da moda. Nesse outro texto aqui, ele fala sobre as mudanças pelas quais passaram as vestimentas entre o século XIV e o século XV. E aqui embaixo ele fala sobre essa diferenciação das roupas masculinas e femininas, que é muito interessante também de vocês darem uma olhada com calma. E aí, nosso caça-conhecimento, que também não é novidade, já fizemos isso em outros momentos. Vocês vão aqui dar uma olhada no texto, né? E eu encontrar nos textos as palavras em negrito e encontrar as palavras em negritos aqui no caça-conhecimento, tá bom? Então, façam a leitura dos textos acima, procurem, já fiquem atentos às palavras em negrito e vão, então, procurar essas palavras em negrito aqui, beleza? Posso dar uma ajuda? Posso, né? Porque às vezes fica difícil. A primeira já está aqui, ó, masculinas, tá bom? Só para dar essa ajuda para vocês, hein? Não se acostuma, não. E aí, nosso material termina aí, tá bom? Então, é a parte 2 da nossa aula sobre renascimento cultural. Pessoal, continuem fazendo os trabalhos, continuem estudando para não perder o foco, porque logo, logo isso passa, a gente vai estar junto, vocês vão estar junto com seus colegas, junto com os professores, e a gente continua estudando e tornando o conhecimento, né, fazendo do conhecimento uma ferramenta importante nas nossas vidas para a mudança dela, tá bom? Fiquem bem, fiquem seguros e tomem todos os cuidados necessários com relação à saúde de vocês. Talvez na semana, eu espero que na semana que vem eu volte e a gente dá continuidade aos nossos estudos, tá bom? Até mais!